UOL Entrevista, que é o nosso programa também que a gente sempre tem aqui às quintas-feiras, que é ouvindo personalidades políticas ou não, para a gente discutir o Brasil, para a gente discutir as questões importantes do Brasil. Mais uma vez a gente volta ao Senado brasileiro e dessa vez para ouvir o vice-presidente do Senado. Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, é vice-presidente do Senado. Foi prefeito de Campina Grande por 2 mandatos e deputado federal. No ano passado, concorreu ao governo do estado, mas saiu da disputa logo no primeiro turno, após ficar na 4ª posição. Ocupava a presidência interina do Congresso Nacional no dia dos ataques golpistas e é um dos titulares da CPI do 8 de janeiro. Também é relator da indicação de Cristiano Zanin para o STF na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto, apresentado ontem à noite, elogia o currículo e a experiência do advogado de Lula e não cita obstáculos para a aprovação do nome. A sabatina de Cristiano Zanin está marcada para a próxima quarta-feira e deverá ser avaliada pelo plenário da casa no mesmo dia. O partido de Veneziano, o MDB, definiu pela aprovação do advogado, assim como o PSD e o PT. No UOL Entrevista de hoje, Veneziano fala sobre as discussões no Senado para a aprovação de Cristiano Zanin, o marco temporal e também o arcabouço fiscal. Ao vivo com o senador aqui no nosso programa e comigo nessa entrevista, além de Thales Faria, que já estava comigo, temos também Leonardo Sakamoto ao vivo aqui no nosso UOL News. Olá, senador, muito obrigada por estar conosco aqui ao vivo. Um bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Desculpe, meus cumprimentos. O agradecimento a você, a Thales, a Leonardo, enfim, e ao convite que vocês formulam para que nós possamos bater esse papo e conversar sobre esses temas que previamente vocês anunciaram aos nossos acompanhantes internautas. Estou à disposição. Olá, Leonardo Sakamoto, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales, seja bem-vindo, senador. Vamos lá, senador, eu queria até saber sobre esse relatório, né? O senhor recebeu ontem Cristiano Zanin. Recomenda a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal? É um bom nome? O relatório ele não faz a recomendação. O relatório ele faz as abordagens devidas, objetivas e criteriosas, ou seja, no atendimento, sem fugir àquilo que constitucionalmente nos é imposto, ou seja, tratar objetivamente aos indicados autoridades. Essa é a competência do Senado Federal. O juízo de valor, o convencimento final caberá a cada um dos integrantes, tanto na CCJ e, em sendo aprovado o nome na nossa Comissão de Justiça, em seguida em plenário. O que nós escrevemos, tendo apresentado ontem e já lido hoje em sessão pela manhã, foi exatamente nos ater, fazer as devidas observações a um currículo de um nome experimentado, de uma vivência jurídica, ou seja, tecnicamente atendendo àquilo que fundamentalmente se faz para quem postula ocupar, como é o caso do Dr. Zanin, uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós mostramos exatamente isso. 25 anos, né, se nós levarmos em consideração quase 2 décadas e meio de trabalho, de militância como advogado, portanto, vivenciado, experimentado, vivido nas instâncias do Poder Judiciário, em todas elas, formação, sem sombra de dúvidas, postura equilibrada, moderada, que são posturas cabíveis e necessárias a quem vai julgar, e principalmente àquele que julgará e cujos efeitos desses julgados não se fazem presentes sobre poucas pessoas, mas dizem respeito a uma realidade nacional. Então, nós colocamos de uma forma, penso eu, que sobejam suficientes elementos para a aprovação do Dr. Zanin. O senhor vai votar sim, então? O senhor vai votar sim? Sim, voto sim. O MDB, inclusive, também ontem, quando recepcionava o Dr. Zanin, fechou questão em torno da aprovação do seu nome, tanto os integrantes na CCJ como em plenário. E qual a sua expectativa, senador,
Quantos votos você Thales, acha que ele vai ter? eu não quero e não devo, até porque, como tu sabes, como nós sabemos, né, nós que estamos nessa vida, experimentados das disputas inestas, o voto secreto, às vezes, pode suscitar diferenças entre o que você prognostica, né, eu não tenho como te falar em número, mas posso te dizer que a percepção, o sentimento que a gente extrai, desde o primeiro instante em que se conheceu o nome do indicado pelo presidente Lula, sendo esse nome Dr. Cristiano Zanin, eu não encontrei maiores resistências. Evidentemente, eu não posso dizer a você que não haverá aquele ou aquela que não se oponha, mas eu penso, imagino que Dr. Cristiano Zanin terá aprovação, tanto na CCJ e principalmente em plenário, acima das Então, expectativas. não vamos falar em número. Em expectativa é de que ele tenha uma votação regular, seja aprovado com uma votação regular ou seja aprovado com muito voto. Eu penso que ele vai ter uma votação, não vou utilizar o termo folgado, mas uma margem bem considerável de votos acolhendo a sua indicação. Senador, na sabatina do ministro Edson Fachin, se não me falha a memória, essa sabatina ela durou umas 12 horas, né? Foi um rally, né? Assim, longo, né? Provavelmente, é claro que a sabatina do Cristiano deve durar menos, até porque a gente tem visto apoio a ele até por nomes da oposição, né? Mas e é isso que eu queria, na verdade, trabalhar um pouco com o senhor. O fato do Cristiano Zanin, né, do Dr. Cristiano Zanin, ter se projetado exatamente como uma pessoa crítica à criminalização da política, que foi representada durante muito tempo pela Lava Jato, ajuda ele a ser aprovado por oposição e por governo no Congresso Nacional? Eu, sinceramente, Leonardo, não é que eu não queira, eu não identifico, nesse caso, a razão pela qual, notadamente, se possa julgar o seu nome, convencendo-se da pertinência para que ele ocupe o cargo do Supremo Tribunal Federal. Seria até injusto, porque se nós resumirmos, se nós limitarmos a essa apreciação um nome que tem 25 anos de militância diária, e posso dizer isso porque, afinal de contas, não simplesmente por ter tido às minhas mãos o seu currículo, como todos os demais outros senadores tiveram, como vocês próprios também facilmente podem acessar. Mas nós podemos conhecê-lo, né, através do próprio contato, de informações. Então, é uma vida, né, como profissional, como militante da advocacia, vocacionado e com pendores, e que não é fácil, a essa advocacia durante 25 anos, de um trabalho evidente que também não desconheçamos, que o seu nome ele pode ter ganho contornos de maior notoriedade, compreendamos, né, convencidos estejamos, quando o procurador foi de uma notória figura nacional e internacional, o presidente Lula. Mas antes disso, também em outros matizes políticos, ideológicos, o doutor Zanin esteve funcionando. Basta que nós observemos, e não quero aqui fazer menções individualizando ou fulanizando. Então, pelo menos a minha apreciação, a minha análise, desde a condição de relator como a condição de senador que votará, ela é mais ampla. Ela não se restringirá ao fato que foi, ou ao conjunto de fatos que ganharam maior relevância naqueles 3, 4 anos que o doutor Cristiano Zanin acompanhava como procurador e fazia a defesa do ex-presidente Lula. Eu acho que os valores dele, os predicados que ele dispõe, são muito mais robustos do que simplesmente atermos àquele período temporal. Esse ponto, né, que é justamente o ponto que a oposição critica, né, o fato de ele ter sido o advogado de Lula e ter se destacado por isso também. O senhor acha que isso é um prejuízo? Pode trazer, porque é uma questão pessoal ali, ele foi um advogado pessoal de Lula. Isso pode trazer um prejuízo na atuação dele no Supremo Tribunal Federal?
Olha, quem fizer o juízo de valor por esse viés, Fabiola, com todo respeito, porque eu não posso e não firo as minhas relações com os companheiros, o faz livremente. Mas não é por esse caminho, porque imaginemos nós, e só para citar, porque mais vivas em nossas memórias, na minha, na de vocês e na do público que nos acompanha, há alguns poucos meses, o mesmo Senado, com algumas diferenças, porque tivemos novos senadores presentes a partir das eleições de 2022. Tudo muito bem, mas não tão modificado como o Senado que se deparou com o nome do doutor André Mendonça. Vamos imaginar que esse seja o ponto a se observar utilizado para você firmar convencimento. Doutor André Mendonça era integrante do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais do que integrante do governo, ele nunca deixou de ser tido, havido e apresentado como de íntima relação, particular relação com o casal Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Mas foi o indicado, e não vou nem fazer as citações aos termos utilizados pelo ex-presidente quando disse qual seria o critério primeiro que deveria ter o indicado. Você se lembra, nós nos lembramos. Bem, não vamos mencioná-lo. Veio ao Senado, e o Senado aprovou, inclusive com uma votação também tranquila, razoavelmente tranquila, porque soube separar isso. Se você propusesse, Leonardo propusesse, Tales propuser, que discutamos a mudança constitucional sob o aspecto de vitaliciedade de ministros e desembargadores das altas cortes ou dos tribunais de justiça, que o façamos. Inclusive, eu sou favorável a essa discussão. Se você desejar, mas não já estaríamos na hora de vermos o Congresso tratando sobre forma diferente, que não esta que a Constituição prevê, de dar ao presidente da República, seja este que atualmente está o nosso presidente Lula, tenha sido Jair Bolsonaro ou qualquer um outro, a condição de fazer essa livre escolha, vamos fazer esse debate. Mas hoje... Pois não? Não, falando é que eu queria, desculpa interromper o senhor, mas exatamente não, nesse ponto eu repeti a minha pergunta. Muito se discute no Congresso Nacional, é claro, não numa discussão profunda, mas aqui e ali, a questão de mudança, na verdade, na forma de indicação, ou mesmo na possibilidade de adoção de mandatos com tempo determinado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, mandatos de ministro Supremo com 8 anos, semelhante ao mandato de senador, ou com 16 anos. O que a senhora acha disso? O senhor é a favor de mandatos com tempo determinado para ministro do Supremo? Toquei exatamente nesse assunto, Léo. Esse não pode ser um assunto estigmatizado, ou seja, nós não podemos ter preconceitos ou tabus sobre essa questão da vitaliciedade, com a qual eu não concordo. Eu penso que já passamos da hora de discutir um tempo. Se são 8, que eu acho pouco, mais 12 anos, 15 anos, no máximo, já é tempo suficiente para você ter colaborado como juiz de uma corte estadual, como desembargador, no caso, como ministro de um STJ, enfim, de cortes superiores. Esse arejamento é necessário. Não é que nós também, até para que não nos permitamos ver o questionamento e o apontar do dedo a ti e a mim, e dizer, será que uma pessoa com 70 anos, porque nós queremos chegar aos 70 anos, chegando sãos, chegando com as nossas faculdades intelectivas, com condições de produzir, não é isso, as pessoas podem chegar, e principalmente vemos que essas perspectivas são cada vez melhores, mas eu acho que esse arejamento é salutar. Portanto, eu, pessoalmente, sou defensor. Sou, inclusive, autor de uma dessas matérias ainda enquanto estava na Câmara dos Deputados. Como também não sou avesso a discutir forma de indicação, a forma de se indicar. Eu vejo que, não por essa indicação atual, não pela indicação anterior de doutor André Mendonça ou a do ministro Caio Marques, enfim, eu estou falando e me atendo à maneira, não individualizando. Eu acho que está na hora de fazer. Senador, o senhor teve uma conversa longa com o Zanin. Vários senadores tiveram conversa, mas o senhor, como relator, deve ter tido uma conversa mais profunda. Eu queria saber do senhor o seguinte: as pessoas conhecem pouco
o pensamento do Zanin, o senhor o classificaria como um progressista, um conservador, um garantista, um heterodoxo? Como é que o senhor classificaria o pensamento do Dr. Cristiano Zanin? Zanin. Thales, eu até gostaria de ter tido mais tempo, mas nem pude. Quando eu o encontrei na terça-feira, foram 20 minutos e não mais do que isso, porque eu estava ainda em meio como integrante da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e ainda estava como autor do requerimento que convidou os senhores ministros da República, ministro Jader Filho e ministro Rui Costa, que trataram sobre o PDL do saneamento. Então, foi uma passagem breve que o doutor Zanin teve conosco aqui no nosso gabinete. Ontem, os 10 senhores e a senhora senadora Ivete Silveira, nós também nos reunimos. O que eu posso te dizer, além daquilo que é notório, ou seja, a postura equilibrada, moderada, aquilo que também é notório, a sua experiência curricular, a sua experiência de vida em todas as instâncias, em todos os ambientes nos quais ele se fez presente como advogado, e isso fez com que ele passasse a gozar do reconhecimento dos seus próprios pares advogados, como também no judiciário. Observemos as colocações que foram feitas, porque elas poderiam até não ter sido feitas pelos integrantes do Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva da chegada dele àquela corte, como também do Ministério Público. Ele disse muito claramente, e isso ficou evidenciado, e você utilizou o termo garantista, legalista, ou seja, o império da lei prevalecerá com a devida e necessária compreensão sobre a dinâmica que o mundo e que as relações sociais e as relações pessoais e as relações em sociedade assim propõem. Um ponto que nós fizemos questão de dizer e que está sendo muito discutido por vocês e por nós aqui no Congresso é o cuidado que o Supremo, que o Judiciário, que nós, enquanto Congresso Nacional, legisladores que somos, o Executivo, de estabelecer as nossas atribuições sem que percamos de vista e invadamos aquilo que é de responsabilidade de cada um. Senador, e acolá... Essa pergunta do Thales é muito interessante, porque a grande discussão será que ele é a favor do aborto, da legalização do aborto? Será que ele é a favor da descriminalização das drogas? Isso chegou a ser perguntado a ele, nesse caráter aí, justamente, ele é mais progressista, ele é mais conservador, porque quando o Bolsonaro escolheu os ministros, ele fez questão de dizer, ele é terrivelmente evangélico, dando recado justamente ao seu público, né, ao seu eleitorado e tudo mais. Lula vai por um outro caminho. Lula em nenhum momento disse que estava indicando ele ali por ele ser advogado, mas sim pela capacidade técnica dele, que foi o que o senhor destacou até nesse momento, né? Não falou em nenhum momento que ele é isso, que ele é aquilo. Agora, pela sua conversa, ele é mais conservador, ele é muito religioso, não é? Ele é mais progressista, ele é a favor do aborto. Como é que ele pensa em relação a esses assuntos? É que até desculpa até engatando na pergunta da Fabíola, senadora, porque é impossível não comentar isso. Por exemplo, ele causou extrema boa impressão, por exemplo, na senadora Damares Alves, né, que é uma pessoa do campo conservador, né? Pois é, exatamente. Eu li hoje a manchete, assim, diz muito, né? Abrindo as aspas, né? Gostei muito, né, do doutor Zanin. Dito pela senadora Damares, que tem um posicionamento, como todos nós conhecemos, firme em relação às suas convicções, mostra que doutor Zanin é de fato o nome que estará preocupado, primeiro, em não desconhecer aquilo que a legislação preceitua. Quando você fala sobre aborto, quando se traz a questão do aborto, vamos lá, o aborto não é permitido no nosso país. A lei não permite, salvo os casos que a própria lei e o Código Penal assim prevê. Então, ele não pode dizer, eu não poderia imaginar ser ele diferente ou ser o julgador diferente, até porque isso caberia ao Congresso, e o Congresso não pensa em fazer mudanças em relação à legislação atual, que é contrária
a prática do aborto. Eu vejo que a possível presença e chegada de Dr. Zanin garantirá, primeiro, ele tem essa compreensão naquilo que eu estava dizendo a vocês, Thales, Léo e Fabíola. Ele vai posicionar-se, ele vai falar no respeito que o Supremo Tribunal Federal haverá de ter, não é que não esteja tendo, né, para que nós não nos confundamos na minha exposição. É porque aqui, acolá, nós observamos algumas matérias, decisões monocráticas, vamos lá, são algumas decisões tomadas sobre assuntos delicados e que precisariam necessariamente ter de um colegiado esse posicionamento, a não ser naqueles casos extremos de urgência. Isso é um ponto se Damares gostou muito dele, ficou muito impressionada, dá para entender que ele é um pouco mais conservador, não? Não necessariamente, mas dá para entender que ele é uma pessoa equilibrada, que não vai, estando no Supremo Tribunal Federal, gerar fatos e desconhecer aquilo que é a sua obrigação. Não dá para inventar a roda também, convenhamos. Ali são aplicadores e intérpretes da Constituição. Nós temos que ter a razoabilidade, a tranquilidade, a famosa segurança jurídica, previsibilidade jurídica, e não pode ser a Suprema Corte ou qualquer uma outra corte ou qualquer um outro tribunal que gere, porque as repercussões se dão em nível local, Brasil, como também terminam por se propor em nível internacional. É isso que nós queremos. Cada um exercendo as suas atribuições, cabe-nos fazer as nossas, legislar, cabe a análise jurídico-judicial, judicar por parte dos magistrados, e cabe propor as linhas do executivo para governar. É isso que nós precisamos. Vamos lá, vamos então mudar de assunto, já que o Zanin parece que é assunto já batido, né? Já passou, já foi aprovado pelo jeito, eu estou entendendo dessa maneira, senador. Todo senador que a gente entrevistou aqui nos últimos tempos foi isso. Não, o Zanin é ótimo e tudo mais, as críticas ficaram lá para trás, eu acho que a imprensa ficou mais assustada com a coisa do Zanin, preocupada que isso poderia causar, do que os próprios políticos. Mas vamos lá, tem outros... É isso, Sakamoto fazendo uma cara? Acho que sim, né? Não, é porque eu não estou dizendo que são favas contadas, não, eu apenas acho que ele haverá, em face àquilo que nós já discutimos nesses minutos que vocês me reservaram, eu penso que ele haverá de ser aprovado, sim, mas vamos esperar. Temos dois instantes, com votos secretos, né? Vou falar um pouquinho sobre CPI também, do 8 de janeiro. Como é que o senhor está vendo essa questão da CPI, até mesmo os apoiadores de Bolsonaro reclamando que o foco tem sido justamente em acusar Bolsonaro, né, proteger integrantes do governo. Como é que o senhor está vendo essas primeiras aprovações de convocações que foram justamente os principais alvos e aliados de Bolsonaro na CPI do 8 de janeiro? Não foi desta forma, e você apenas está explicitando e trazendo quais foram as impressões dos integrantes da oposição. Mas não é isso. Na verdade, existe uma cronologia, uma proposta investigativa sugerida pela senhora relatora Elisiane, com a qual nós concordamos. O que implica dizer que os opositores, né, os nossos integrantes, deputados e senadores, que eu os respeito a todos indistintamente, não se sentem muito à vontade, porque nós precisamos lembrar que o 8 de janeiro, famigerado 8 de janeiro, que eu tive, se não a oportunidade, mas estava na condição de presidente, e na madrugada daquele 8 de janeiro, aqui eu vi exatamente que vocês traduziam através das coberturas jornalísticas, mas nada de perto com aquilo que você pôde observar, e eu, durante 3, 4 horas, percorri os ambientes da Câmara e do Senado, coisas assim, absurdas, né, que foram produzidas por aqueles atos baderneiros, né, de tribais. Então, o que eu quero te falar, Fabíola, Léo e Thales, nós estamos, a estratégia de quem está investigando, ou a linha de quem está investigando, é começar do antes, porque o 8 de janeiro não se deu
do dia 7 para o dia 8. Isso foi um processo de formação, os famosos atos preparatórios. Nos recordemos que pós, ou já nas vésperas, antevésperas do segundo turno, já houve uma atuação antirrepublicana, antidemocrática, ilegal, criminosa, por parte da direção da Polícia Rodoviária Federal. Depois do dia 2, depois da eleição, em segundo turno, nós tivemos também a manifesta ação da PRF nas nossas estradas, quando nós víamos e constatávamos aqueles longos quilômetros, né, de estradas obstruídas. Depois nós tivemos o dia 12, quando em Brasília carros foram incendiados, ônibus foram incendiados, a sede da Polícia Federal se tentou invadir, vocês recordam também. No dia 24, né, criminosos tentaram explodir um carro-bomba, simplesmente no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Nós tivemos durante esses meses, outubro, novembro e dezembro, casas de apoio. Quais são as casas de apoio? Simplesmente as estruturas do Exército Brasileiro servindo para que manifestantes, ou seja, baderneiros, que terminaram se mostrando como tais, fizessem, articulassem, urdissem aquilo que se deu no dia 8. Então, essas pessoas precisam ser convocadas e precisam ser ouvidas. O ex-diretor da PRF precisa ser ouvido, o ex-ministro, antes de ser secretário do DF, de Segurança, precisa falar enquanto foi ministro da Justiça e não ter tomado nenhuma providência em relação ao dia 12, em relação ao dia 24, em relação à PRF. É isso que nós queremos, fazendo nessa primeira etapa, para que nós cheguemos no dia 8. Todas as pessoas... Senador, o presidente da CPI, o Arthur Maia, soltou um Twitter hoje, está aqui, em que ele protesta contra o fato de a CPI não ter convocado o general G. Dias, o chefe do SN, da GSI, Saulo Cunha, e o ex da ABIN, além do ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí ele afirma uma coisa, que ele diz assim: na próxima sessão me comprometo a pautar os requerimentos reapresentados e o farei quantas vezes forem necessárias. O senhor preside várias sessões do Senado, etc. O senhor acha correto o colegiado votar uma coisa contra e o presidente ficar reapresentando tantas vezes até que... Thales, eu até lamento, tenho muito respeito pelo meu colega, eu fui deputado federal com o presidente Arthur Maia, mas é importante que se diga, Thales, na própria apresentação que vocês devem ter lido da semana anterior, do plano de trabalho da senadora Elisiane Gama, ela menciona que haverá de ser convocada a presença do senhor Gonçalves Dias, do general Gonçalves Dias. Ela mesma trata sobre esse assunto. Ela própria também diz que não haverá problema algum de convidar o ministro Flávio Dino. O que ela disse é que para se constituir efetivamente uma investigação que tenha o seu começo, o seu meio e o seu fim, você não começa do fim para se produzir as informações, você tem que começar do seu início. E o início se deu quando? Ali do mês de outubro até o dia 8. Posteriormente, seu Gonçalves Dias, Flávio Dino, ministro da República, não há absolutamente de nossa parte qualquer dificuldade de ouvir... Mas não é um desrespeito ele dizer que vai recolocar... Eu acho que é indelicado, e até para conosco, porque quando ele vai ao Twitter e diz que, olha, ele está mandando um recado para a bolha, né? Ele está mandando um recado para a bolha. Ele fala é constrangedor ver a CPI aprovar só as convocações, que é aquilo que a gente estava falando. Então, pois é, não é honesto. Não é honesto esse tipo de declaração, porque ele tenta ser agradável, ser simpático, é o velho modus operandi que nós conhecemos nesses últimos 4 anos. Agora, é desrespeitoso para quem assiste e é desrespeitoso para com seus colegas. Porque, meu querido amigo, minha querida amiga, meus queridos amigos, se não houvesse no plano de trabalho da senadora Elisiane Gama menções ao chamamento do Gonçalves Dias, do general Gonçalves Dias, do ministro Flávio Dino,
eu diria, olha, Arthur, você tem razão. Mas a senadora Elisiane, não está deixando de dizer da importância de tê-los como eles haverão de estar. Eles haverão de estar aqui na CPMI. Até em razão, Léo, Fabiola e Thales. Eu subscrevi essa comissão parlamentar aqui no Senado, que foi apresentado pela senadora Soraya Tronic. Quando reapresentada meses depois, 2 ou 3 meses, o que eu disse, olha, o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal, as iniciativas diligentes, rápidas, até porque sobre os fatos, os elementos eram robustos, eram incontáveis, porque vocês deram essas condições, vocês da imprensa permitiram que cada um daqueles que ali esteve na balbúrdia, quebrando, como também o link aos promotores, aqueles que materializaram financeiramente, financiaram esses atos antidemocráticos, isso fez com que o trabalho do MP, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal fosse bem mais rápido, bem mais diligente e bem mais incisivo, como deve ser. O senhor acha que houve uma tentativa de golpe? O senhor acha que houve uma tentativa? Mas claro, e não foi uma tentativa no dia 8. Isso foi um processo premeditado já durante a campanha. Ora, Fabiola, é só pegar o que o telefone nas mensagens do senhor Major Cid, né, ajudante de ordem do ex-Major Cid. Mauro Cid, Major Cid. Mauro Cid, né? Mauro Cid. Né? General Pois Mauro bem, Cid. como também na própria residência do senhor Anderson Torres. Então, não vamos imaginar que eles não pensaram, que eles não urdiram. Não deu certo por força de ainda termos instituições fortes, a partir de vocês próprios, né, da imprensa. O Senado, Câmara, STF e o Executivo reagiram fortemente, imediatamente ao dia 8, mas estou convencido que nós passamos riscos enormes e iminentes durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Senador, em parte, até essa pergunta do Thales com relação ao comportamento do presidente Arthur Maia está relacionado diretamente ao fato de que o naco bolsonarista da oposição, ao propor, né, na Câmara, não estou falando do pedido de vocês do Senado, mas do propor na Câmara a CPI, eles tinham certeza que teriam maioria, né? Porque a impressão um pouco é o seguinte, quando eles construíram a CPI, eles queriam a CPI até para mudar um pouco o foco da narrativa, afinal de contas você tinha um monte de gente vestida de amarelo em janeiro com o nome Bolsonaro na camiseta, né, ocupando os prédios públicos. E aí, o que acontece é que houve algumas mudanças de roteiro, né? Não foi o senador Rogério Marinho que foi o presidente do Senado, mas foi o senador Rodrigo Pacheco que conseguiu a reeleição. Né? E isso muda, inclusive, a correlação de forças no Senado, muda outras correlações de forças. A impressão um pouco é que eles achavam que teriam a maioria da CPI e acabou não tendo a maioria e agora... Eu acho que não, Léo. Eu vou discordar de ti. Eles não pensavam que iam ter a maioria, porque a Constituição do Senado, recordemos, nós votamos no dia 1º de fevereiro a eleição do Senado. Penso eu, me corrijam por gentileza, a apresentação do requerimento do deputado André na Câmara foi depois disso. Se eu não estiver enganado, me ajudem. Mas eles não imaginavam que teriam essa maioria. O que eles queriam era exatamente isso. Era um ambiente que propiciasse o discurso deles de tentar reverter, de tentar refazer essa narrativa, que não vão conseguir. Eu acho que a própria CPMI, eu estou nela, a integro, honrosamente pela indicação do meu líder, mas ela não trará resultado algum diferente do que nós sabemos, Léo. Não há absolutamente como você desfazer aquilo que nós vimos, que nós constatamos, que está provado. A narrativa de dizer que Lula sabia do que estava a acontecer e, por isso, olha mesmo, determinou que as portas do Planalto fossem abertas, que Lula e o governo desejariam que aquilo acontecesse, isso é de uma estultice tamanha tanto quanto aqueles que dizem que a Terra é plana. Então não tem cabimento, não vai dar noutra senão na constatação de que foi feito por aqueles que desde o primeiro momento questionavam a validade
das eleições, questionando as urnas eletrônicas, que só eram questionados para presidente da República. Para formar a bancada majoritária na Câmara dos Deputados, não. As urnas foram perfeitas. Para as eleições de um corpo de companheiros e companheiras em maior número do que a legislatura passada de senadores, não. Sem problema. Ali as urnas, elas eram acreditadas. Está entendendo? Então, nós vamos cumprir com as nossas obrigações, vamos ouvir, vamos ter acesso aos dados. Bolsonaro tem que ser chamado, senador? O Bolsonaro tem que ser convocado na sua análise? O senhor vê uma responsabilidade dele em relação a essa tentativa de golpe? Que quando eu até perguntei ao senhor, o senhor falou, claro, como uma coisa muito óbvia, quem estava por trás dessa tentativa de golpe? Porque, claro, que é isso que a CPI quer chegar. Olha, só que, né, Bolsonaro vamos esperar. Será que um desses convocados, ligados ao governo anterior, no momento em que for inquirido, não poderá dizer que o presidente soubesse do que estava acontecendo? Se eles continuarem a negar, bem. Mas no desenrolar, Fabiola. É por isso que essa investigação ela tem que ter o seu início, ela tem que começar bem, pelos atos que preparavam, né, o dia 8, que eu penso e imaginava, inclusive, que eles quereriam que fosse antes. E durante esse processo de investigação, com dados, com informações, quem sabe até com acessos a inquéritos que estão sob segredo de justiça, quem sabe não seja necessária a presença do ex-presidente. Eu não posso dizer agora que ele será, mas é possível que eu seja. Senador, o Renan Calheiro, do seu partido, resolveu não fazer parte da CPI, porque fez as contas ali e achou que o governo só tem vitória ali se tiver os votos do Arthur Lira, do Centrão comandado pelo Arthur Lira. Também não quis fazer parte da CPI o líder de seu partido, Eduardo Braga. Pelo mesmo motivo. O presidente da CPI foi indicado pelo Arthur Lira. É o homem da confiança do Arthur Lira, que é o Arthur Maia. O senhor não acha que a CPI fica um pouco na mão do Centrão e do Arthur Lira? Não se preocupe. Aí o não se preocupar não é você, Thales, é a população, as pessoas que de fato querem que essas investigações possam colaborar com as investigações que, penso eu, já suficientes, levadas adiante pelo Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, Polícia Federal. Não há esse risco, absolutamente não há. A composição presente, a responsabilidade que nós temos nas indicações que foram feitas, dos nomes de cada um dos partidos que se levantaram, né, contra os atos que atentaram e desejavam impor-nos, né, impor a nós um regime de exceção. Nós temos a plena consciência da nossa responsabilidade, do nosso dever, e não estaremos, nem de longe, submetidos a pressões de quem quer que seja. A nossa pressão, que não é pressão, é a de poder mostrar mais uma vez que aquilo que aconteceu, de fato, foi um conjunto de atos que desejavam imprimir ao Brasil uma ruptura institucional, porque essa narrativa da oposição, ela não prevalecerá. Eu não diria ingenuidade, porque eles não estão fazendo nada de ingênuo. Tudo que eles estão fazendo é buscar o holofote, é buscar o ambiente. Não é só o fazer a oposição, é o fazer a oposição para tentar se agarrar e garantir aquilo que, em boa parte, eles produziram durante os últimos 4 anos. O deputado, o senador, é o que eu vou falar da Câmara. Ontem à noite, bem a toque de caixa, foi aprovado um projeto que está rendendo bastante repercussão nas redes e também rendeu muita repercussão entre os deputados que reclamaram muito disso ter sido colocado em votação sem muita discussão, algo que vem acontecendo na Câmara, né? E aí isso vai para o Senado. Esse projeto de lei aprovado ontem é um projeto de lei que criminaliza a discriminação de pessoas politicamente expostas, seus familiares e autoridades. Inclusive, tem pena de 2 a 4 anos de prisão para os responsáveis de fazer isso.
Senhor, como é que o senhor analisou essa aprovação? Acha que isso passa no Senado? O senhor votaria a favor desse projeto? Olha, Fabiola, você disse tudo. Quando você apresentou um novo assunto, você disse a toque de caixa. Não tem cabimento. Você não está tratando sobre uma matéria qualquer. Você está tratando sobre uma matéria sensível e que, quase como todas as matérias sensíveis, elas têm as suas controvérsias. E as matérias controversas, elas precisam ser debatidas com um tempo de maturação para que nós produzamos uma legislação próxima à perfeição, já que é difícil produzir na perfeição. Então, o Senado tem outra compreensão. O Senado ele é mais cauteloso, não haverá nem de longe. Eu conheço muito bem o perfil do presidente Rodrigo Pacheco. Essa matéria será debatida, poderá ser discutida, mas com o tempo que for necessário para maturar-se, debatendo plenamente, saber quais são esses objetivos, enfim, não passa aqui dessa forma, absolutamente, ouso em dizer isso. Senador, ontem, né, o Standard & Poor's ela melhorou a perspectiva de nota do Brasil, né, o que, é claro, já levou, inclusive, um ânimo de investidores no mercado, redução de dólar, tudo isso mais. E o Brasil tem tido uma série de indicadores positivos, redução da inflação, crescimento do PIB acima do esperado, geração de empregos também acima do esperado, né, uma demanda que não é inflacionária, inclusive. O Banco Central vai se reunir, né, para a definição dos juros. Poucos analistas apostam na redução de juros agora, e enquanto isso, muita gente aposta que ele pode vir começar a cair em agosto. Se não começar a cair em agosto, o senhor acha que começa a gerar um clima no Senado Federal para uma discussão mais estrutural com relação ao papel de Roberto Campos Neto, com relação à própria permanência dele no Banco Central? Não, eu já ia dizer, nós não haveríamos de fazer e de promover uma quebra institucional. Não chegaríamos. Até porque apostamos muito que o Banco Central, e sem personificar na figura do seu presidente, mas nos que integram-no, terão definitivamente, Léo, a compreensão de que não é mais possível que nós continuemos. Concordo contigo, essa próxima reunião ela não trará, senão, indicativos que na próxima, em agosto, os juros terão a sua diminuição. Mas não tem, absolutamente, sejamos muito razoáveis, pelo menos razoáveis, não tem como você sustentar sob esses patamares de quase 14%, até porque a análise feita, ou seja, os elementos e as situações, né, macroeconômicas, não sugerem que o percentual de 13,75% da Selic assim continue. E pensar que nós vamos chegar a agosto e o Banco Central não diminua, aí é o cúmulo do cúmulo. Aí passa-se a constatar definitivamente que o Banco Central esteja trabalhando contra os interesses do Brasil, que é o que eu não penso. Não penso, sei da seriedade do seu presidente, sei da seriedade dos que integram, não concordo com esse lapso temporal tão longo para que nós nos mantenhamos nesses patamares escochantes, até mesmo, e me perdoe, indecentes. Nós estamos tendo novos ares, nós estamos tendo novas sinalizações, benfazejas sinalizações, e o Banco Central precisa responsavelmente contribuir com esse momento. Haverá, sim, essa diminuição no mês de agosto. Ô, senador, aliás, Lula está nessa reunião ministerial agora, né? Está numa reunião ministerial, todos os ministros apresentando seus resultados, e também ele até falou assim, olha, não é para ter ideias daqui para frente, é para realizar tudo que vocês colocaram, quero que o comunicado, inclusive, seja feito melhor, em conjunto. Queria uma análise sua, né? Se fosse responder lá aquela pesquisa de Datafolha, governo Lula até agora, bom, ótimo, regular ou ruim ou péssimo? Qual é a sua análise do governo Lula nesses primeiros quase 6 meses? Desapaixonadamente. Tenha por absoluta certeza. Vocês sabem o meu posicionamento, né? Sabem o meu posicionamento político, não precisa aqui dizer.
votei, acreditei e acredito nesse governo. É um governo bom e que caminhar-se-á, eu espero e estou vendo, para que nós, quem sabe, mais proximamente, cheguemos à condição de ótimo. E digo isso realisticamente, né? Está dando certo. Agora, não é fácil, né, Fabiola? Da maneira como o presidente recebeu o governo, conflagrado sobre a ótica da disputa eleitoral que foi tão acirrada. Afinal de contas, vencemos, mas vencemos por uma margem limitada de 2.200.000 votos. Depois, os episódios que aconteceram antes do presidente subir a rampa e receber, não do presidente Bolsonaro, mas da população brasileira, a faixa presidencial. No dia 8, nós temos o abalo sísmico à nossa democracia. E tantos problemas. Afinal de contas, nós temos que recuperar, não é brincadeira, nós temos que recuperar políticas na cultura, políticas na ciência e tecnologia, políticas na educação, porque o que nós vimos foi o desmantelamento estrutural, principalmente no que diz respeito ao ensino superior. Nós temos dificuldades também vistas nos programas sociais, tudo isso ao mesmo tempo. Eu já fui gestor, eu fui prefeito de uma cidade de porte médio, 420.000 habitantes, sei muito bem o que é assumir com dificuldades. Por mais que sejam próprios de um novo gestora, o desejo de fazer tudo ao mesmo tempo, é humanamente impossível. Mas vejamos, o Brasil voltou a ter uma presença no cenário internacional, o que não acontecia. O Brasil passa a ser visto de volta ao globo, que foi retirado simplesmente pela visão estreita do ex-presidente Bolsonaro. As expectativas de parcerias, de investimentos do mundo asiático são enormes, da comunidade europeia igualmente. Nós estamos no caminho certo, né? Nós estamos azeitando ainda situações para que nós corrijamos nas relações institucionais, mas eu penso que estamos no caminho certo. E o arcabouço fiscal? E o arcabouço fiscal? E o arcabouço fiscal passa no Senado ou volta para a Câmara? Não, eu não posso taxativamente te dizer, Thales, se a proposta do senador Omar Aziz seja integralmente aquela que veio da Câmara. Eu não conversei com Mas como os senadores desejam... Olha, tem alguns pontos que nós precisamos discutir. A questão do Fundo Constitucional do DF, a questão do Fundeb. É preciso que isso fique mais claro para o Senado. Vamos aguardar, não vamos tirar do Senado aquilo que é fundamental, e os prejuízos que nós já tivemos foram muitos com essas medidas provisórias, porque quando muitas das vezes essas matérias chegam para a gente aqui, Thales, é impressionante, a gente não pode melhorar, a gente não pode questionar, a gente não pode fazer qualquer tipo de correção. Mas se voltar para a Câmara, vocês não vão colocar na mão do Arthur Lira ele poder continuar esticando a corda com o governo até o próximo semestre? Não, eu quero acreditar que nós precisamos estabelecer uma relação honesta, uma relação onde os poderes eles se deem no propósito de fazer o bem para o país. Se eu estou sendo muito romântico, peço desculpas. Mas a gente, sob essa ótica, sob esse risco, simplesmente deixar de cumprir as nossas obrigações como legisladores, é melhor que não exista. Eu sinto pela sua fala que deverá haver mudanças, então, no Senado. Não, irmão, eu confesso a você, realmente eu não conversei com o senador Omar Aziz. É por isso que, pedindo desculpas, não tenho como te dizer se simplesmente nós receberemos, como já recebemos, fechamos o livro e mandamos para sanção presidencial. A gente precisa debater, discutir. Até o dia 28 é o proposto, pelo menos é o que idealiza o presidente Rodrigo Pacheco, nós devemos votar esse regime fiscal sustentável. Tá, a gente já está chegando no final, mas eu fico só com uma dúvida, né? A gente está, nos últimos tempos, discutindo muito a articulação do governo com o Congresso, né? E lá na Câmara, o que Arthur Lira disse é que havia uma insatisfação generalizada em relação ao governo. Ciro Nogueira falou, inclusive, deve ter até alguém lá no Palácio que é algum infiltrado, alguém da oposição. Como é que o senhor está vendo essa articulação do governo com o Congresso? No Senado, como é que é o clima? O pessoal está insatisfeito com o governo, não está insatisfeito? E como que Lula pode melhorar isso?
Olha, convenhamos, é mais ou menos o que eu disse sobre a realidade muito difícil de quem começou a governar com tantos desafios, com tantas recomposições a serem feitas, com tantas correções a serem produzidas, também no campo político. O presidente Lula foi eleito, mas não conseguiu, na Câmara dos Deputados, eleger o maior número de parlamentares que tenha participado do processo vitorioso. No Senado, sim. Os senadores que compõem o Senado são majoritariamente apoiadores, integram a sua base, né, de sustentação, de apoiamento. Portanto, o que eu quero tentar dizer com essas palavras é um processo que muitas das vezes se artificializa, porque o adversário de ontem passa a integrar a base, e isso tem repercussões também, convenhamos, pela sua grandeza e pelos seus regionalismos partidários. Isso também faz com que nós lembremos das situações paroquiais em cada estado. É uma operação, eu não vou fazer esse juízo, dizer aqui, olha, é uma lástima, não há articulação política, não tem dado certo, eu não vou fazer isso. Eu sou do mundo da política, tive a experiência como vereador, iniciando de baixo, constituindo no exercício da boa prática política, não no dando para receber. O que eu quero falar é que eu acredito, eu dou esse voto de confiança aos nomes que estão presentes, fazendo essa articulação a partir do principal deles, que é o presidente Lula. E acho que isso vai se azeitando, conhecendo o modus operandi de cada um. O presidente Lula sabe muito bem em quem pode confiar, sabe muito bem em quem está, desde o início, detidamente convicto sobre o projeto por ele apresentado em campanha. O presidente Lula sabe das arritmias que os processos congressuais, vez por outra, sugerem, eu não preciso adentrar. Ele sabe muito bem de tudo isso, tem um grupo bom de experimentados companheiros de trabalho, e nós vamos fazer esse azeitamento logo, logo. Tá certo. Senador, vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, agradecemos imensamente aqui a sua participação. Vamos aguardar. Que horas vai ser a apresentação do relatório do Zanin? Já fiz. Não, mas não vai ter alguma outra apresentação? Não, na quarta-feira, eu fiz a leitura hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Já fez a leitura pela manhã, entendi. Pela manhã. Quarta-feira, às 9 horas, está marcada a sessão para que nós iniciemos a sabatina, a exposição do Dr. Zanin e, em seguida, as inquirições. Tá certo. Senador, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada também ao Thales Faria pela sua participação. Até, senador. Um abraço, Fabiola. Alegria de ter estado com vocês. Tchau, Thales. Obrigada pela sua participação no programão. Tchau. Até.